objetivo de hoje é falar então sobre outra aplicação para integrais. E aí vai juntar um monte de coisa que a gente viu, vai juntar saber desenhar a área, ter uma visão espacial um pouco mais apurada e até chegar na integral. O mais difícil, digamos assim, o mais difícil não, mas a parte mais que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nessas aplicações, em geral, nem é resolver a integral, e sim chegar na integral correta que forneça o valor correto da integração do volume ou da área que você está procurando, certo? Então, a nossa aplicação de hoje, a primeira aplicação, vai ser o cálculo do volume de um sólido de revolução. Isso aqui eu já tinha dado uma ideia na aula passada. O que é um sólido de revolução? Imagina que você tem uma certa área no R2, como por exemplo esse triângulo aqui. Na verdade, você tem a função y igual a x, que é essa reta que divide o primeiro quadrante aí bem na metade, e você limita um certo intervalo para essa reta. Aqui, no caso, um intervalo de 0 a 4. Então, x está entre 0 e 4. Aí eu tenho esse pedaço do gráfico. Esse pedaço do gráfico limita uma área sobre o gráfico da função e um sólido de revolução é o objeto que eu encontro quando eu pego essa área e rotaciono ela com relação a um certo eixo. Nesse caso, essa figura do lado aqui que vocês estão vendo é a rotação desse triângulo com relação ao eixo x. Então, a gente vai ter esse objeto que é um cone. Como ele é um cone, ele tem duas informações. Ele tem volume, que é o que a gente vai ver como se calcula agora, e ele tem também uma área superficial, uma área lateral. Então, essas são as duas aplicações que a gente vai ver na aula de hoje. Dado uma área plana, quando eu rotaciono essa área com relação a um eixo, nesse caso a rotação com relação ao eixo x, eu obtenho esse objeto tridimensional que tem volume e área. Esse objeto é chamado de sólido de revolução. Então, isso aqui, como está aqui em cima, sólido de revolução é quando a gente pega uma região plana em torno de uma reta no plano, obtemos então um sólido chamado de sólido de revolução. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de sólidos de revolução. Esse triângulo rotacionado com relação ao eixo x, essa meia circunferência, esse meio círculo rotacionado também com relação ao eixo x, então a gente vai ter essa esfera como resultado. Aqui a gente tem uma forma que não está definida, mas eu tenho essa região plana, eu rotaciono ela com relação a um eixo vertical, eu obtenho essa rosquinha aí que não é simétrica, né? Ela tem uma curvinha aqui, tá vendo? Ela tem uma deformidade aqui na parte de baixo, porque ela tem essa curvinha aqui na parte de baixo. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho uma região plana limitada, deixa eu pegar um amarelinho assim. Eu tenho uma região limitada e eu rotaciono essa região com relação a um eixo, obtenho esse objeto aí que vocês estão vendo do lado. Então, um amarelo mais perto, alguma coisa assim. Certo? Então, aqui tem outros dois de brincadeirinha, que seria uma maçãzinha, obtida a partir de uma certa região no plano, e um vasinho também, quando a gente rotacionamos essa região com relação ao eixo vertical, aqui a mesma coisa, com relação ao eixo vertical, obtemos esses sólidos de revolução, que são objetos que têm um volume e têm uma área superficial também. Então, a gente vai ver como que a gente calcula a área e o volume desses caras usando integral, certo? Eu estou seguindo aqui o livro, a seção 8.5 do livro, esses desenhos são todos do livro, ok? Então, a ideia aqui é a gente tentar fazer o seguinte: quando eu tinha uma região, eu tentei dividir essa região em retângulos para obter uma aproximação da área.
Então, eu fazia vários retângulos e obtinha uma área aproximada. Quando eu fazia a base desses retângulos tender a zero, esses erros aqui eram diminuídos e a gente obtinha, então, a área sobre o gráfico da função. Aqui a ideia é exatamente a mesma, tá? Essa dedução está feita lá no livro, bem certinho. Dado uma região limitada pelo gráfico de uma função f de x, o meu objetivo é rotacionar essa região com relação a algum eixo e obter esse objeto que é um sólido de revolução. Então, esse é meu objetivo. Dado uma área plana, rotacionar essa área com relação a algum eixo. Eu podia rotacionar com relação ao eixo y também, a gente obter um objeto diferente, tá? O eixo vai estar sempre definido, qual eixo que você está rodando. Eu quero obter esse sólido de revolução e eu quero calcular o volume desse sólido. Então, a ideia é bem parecida com a ideia da área da integral. Eu vou dividir o meu intervalo AB em vários pedacinhos. Cada pedacinho desse a gente vai dizer que tem comprimento ΔX. E dentro de cada pedacinho desse eu vou escolher um certo ponto. Pode ser o ponto médio, independente. E eu vou construir, então, aquele mesmo retângulo que a gente construiu para calcular a área da integral. Um retângulo cuja base é xi menos 1 e xi, cuja base mede ΔXi, e a altura desse retângulo é o valor da função naquele ponto C que a gente escolheu. Então, eu tenho aqui esse retângulo que está marcado, ele é... Opa, que está muito grande aqui a ponta. Esse retângulo que está aqui é uma tentativa de aproximar também a área sobre o gráfico da função. Mas lembra que eu vou rotacionar essa área com relação ao eixo x? Então, eu vou pegar esse retângulo e vou rotacioná-lo também com relação ao eixo x. E vou obter essa figura. Aquela mesma área que nós tínhamos antes, rotacionada com relação ao eixo x, vai gerar esse objeto aqui. Como é que é o nome desse objeto? Vocês lembram? Isso aqui é um cilindro, certo? Isso aqui é um cilindro. Esse cilindro tem altura. Se a gente olhar ele de ladinho, a altura é isso aqui. O cilindro, a altura dele é ΔXi. E o raio desse cilindro, essa medida, é exatamente o valor da função naquele ponto C que a gente fixou, porque era a altura do retângulo que a gente tinha. Então, a gente tem um cilindro de raio ΔXi e altura F nesse ponto CI, onde CI é o ponto aqui dentro do nosso intervalo. O que eu vou fazer? A mesma ideia que eu usei para calcular a área. Eu vou fazer vários retângulos nessa figura da esquerda, vou obter vários cilindros na figura da direita e o meu volume vai ser a soma do volume desses cilindros que estão aí. Então, vamos puxar um pouquinho a memória de vocês. Então, eu tenho um cilindro de altura ΔXi e raio F de xi. Deixa eu copiar esse cara. Antes de eu passar para outra página. Como que eu calculo o volume de um cilindro? Lembram disso? Lá do ensino médio, ou então do cálculo. Como que a gente calcula o volume desse objeto que está aí? Alguém lembra? Tem alguma ideia? Se fosse um paralelepípedo, assim. Opa, tô apagando tudo. Assim. Vamos supor que fosse um tijolinho que mede A, aqui mede B e aqui mede C. Como é que a gente calcula o volume desse tijolinho? Alguém lembra? Não tô vendo ninguém escrever no chat ainda. Agora eu tô vendo mais gente escrever. A vezes B vezes C. Então, a gente multiplicava os três lados. É isso mesmo. A vezes B vezes C. Se eu mudar a altura
Continua a mesma coisa. Área da base vezes o valor da altura. Para um prisma cilíndrico, a gente tem a mesma fórmula. O volume disso é igual à área da base. Deixa eu fazer menor isso aqui. O volume disso é igual à área da base vezes a altura. Deixa eu desenhar esse cara. Esse cara é um carinha assim, ó. Quanto que mede a altura desse cilindro? A altura desse cilindro é essa lateralzinha que está aqui. Então, a altura é delta xi. É essa medida lateral aqui, ó. Isso é a altura. A base desse cara é uma circunferência. É um disco, na verdade. É um disco cujo raio vale F de CI. Então, vamos de novo puxar a nossa memória. Como que eu calculo a área de um disco de raio R? Qual que é a fórmula da área da circunferência? O volume desse disco vai ser, portanto, π, o raio é esse cara ao quadrado e a altura é delta xi. Então, esse é o volume desse disquinho que está marcado aqui em azul. Deixa eu copiar ele aqui. Próxima página. Então, como eu falei para vocês, cada retângulo desse vai virar um cilindro. Escrevi certo lá? Escrevi cilindro. Cada retângulo desse vira um cilindro e o volume do cilindro é exatamente isso que a gente acabou de escrever ali em cima, certo? Então, a gente tem um cilindro de altura delta xi e base é igual à base de um disco, que é π vezes o raio ao quadrado. Portanto, quando eu fizer isso para vários pontos, quando eu fizer isso para N cilindros, eu vou ter o volume do primeiro cilindro, o volume do segundo cilindro, o volume do enésimo cilindro. Portanto, o meu volume vai ser aproximadamente, aqui a gente tem um somatório, então o π está fixo em todos eles, eu posso colocar em evidência, vai ser um somatório da função num ponto elevado ao quadrado vezes delta xi. Esse volume nos dá uma aproximação para o volume daquele sólido que eu chamei de T no meu desenho. E a ideia da integral é, toda vez que você tem um somatório finito, o que você faz é aplicar um limite quando esse cara tende a zero, e isso vai te dar o valor da integral, certo? Então, é essa fórmula que a gente tem. A gente tem vários discos aqui. O meu objetivo é aproximar o volume total desse objeto, então por isso que eu estou somando todos esses cilindrinhos, certo? E aí, quando eu fizer, então, o limite, quando a altura desse cara tender a zero, então quando eu aumentar o número de cilindros, quando eu for aumentando o número de cilindros, essa base vai se tornar bem pequena e a gente vai ter então a soma de vários cilindros, o que intuitivamente vai convergir para o volume do meu objeto. Então eu tenho esse cara aqui cada vez com mais cilindros, certo? Então seria alguma coisa mais ou menos assim, você vai fazer mais e mais cilindros, cada vez mais fininhos, para que você consiga uma melhor aproximação do volume desse objeto todo. Como é que a gente calcula, então? Quando eu aplico o limite de um somatório fazendo o meu ΔX tender a zero, o somatório vira a integral, o ΔX vira o dx. Então, o volume de um sólido de revolução é dado por essa expressão aqui. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui. O somatório vira a integral e o ΔX vira o dx. Então, se eu quero calcular o volume de um sólido de revolução, o que eu preciso saber é em que eixo o meu sólido está sendo rotacionado, e eu preciso conhecer
a forma da minha função f. Essa é a expressão que a gente usa para calcular o volume de um sólido de revolução. Então, aqui em cima, se eu tenho uma função f, a princípio uma função não negativa, tá? A função está toda acima do gráfico da minha. Aqui eu tenho y igual a f de x, com f de x toda maior ou igual a zero, pelo menos nesse intervalo AB que me interessa. E essa expressão, sugiro que vocês anotem aí num papelzinho, porque a gente vai usar ela bastante agora nos próximos slides. O volume de um sólido de revolução é π vezes a integral definida da função ao quadrado dx. Percebam que é a função, tá? É a função porque aqui em cima nós tínhamos a função f, não é a derivada da minha função. Então, vamos fazer um exemplo. Esses exemplos estão lá no livro, tá? Eu estou seguindo o material que está lá, mas na aula de exercício a gente pode fazer alguns da lista ou de outro material, se alguém tiver uma sugestão. Então, me ajudem aí agora. Vamos só anotar aqui. Volume é igual a π vezes a integral definida da função ao quadrado. Esse exemplo pede o seguinte: considere que você tem uma região R limitada por essa função, o eixo x e as retas x igual a 1 e x igual a 4. E eu tenho essa região girando em torno do eixo x, que é exatamente isso que a gente fez anteriormente. Encontre o volume do sólido de revolução gerado pela rotação dessa área. Então, a primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte: a minha função é a função y igual a 1/4 de x ao quadrado. Isso aqui é uma parábola. Tá? É esse tipo de dedução e esse tipo de conhecimento que a gente tem que aplicar quando a gente vai calcular o volume de um sólido. Eu estou dizendo que eu quero essa função entre x igual a 1 e x igual a 4. X igual a 1 e x igual a 4 são essas duas retas verticais aqui. Como que eu sei o gráfico dessa parábola? Bom, é uma parábola, então eu posso fazer o vértice, as raízes e desenhar essa parábola. Como aqui eu tenho só esse termo ao quadrado, essa parábola passa pelo ponto 0, 0 e ela tem concavidade virada para cima, porque o coeficiente do x² é positivo. Então, eu tenho uma parábola que passa pelo 0. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Eu tenho uma parábola assim, que passa pelo 0 e é virada para cima. Como ela tem esse coeficiente igual a 1/4, significa que quando x for igual a 2, o y dela vale 1. E quando x for igual a 4, por exemplo, 4 ao quadrado, 16, 16 dividido por 4 dá 4. Então, ela passa, por exemplo, pelos pontos 2 e 1, que é o que está representado aqui. E quando x for igual a 4, o y, 4 ao quadrado, 16, né? Quando x for igual a 4, o meu y vale 4 também. Certo? Então, é essa a representação da área que vocês estão vendo aqui. Ela passa pelo ponto 2 e 1, pelo ponto 4 e 4, e, por exemplo, quando x for igual a 1, x igual a 1 dá 1 ao quadrado, y vale 1/4. Então, esse ponto aqui da parábola é o ponto valendo 1/4. 1/4. Então, com essas três informações, sabendo que eu tenho uma parábola, eu tenho o gráfico da minha função. Está aqui o gráfico da função. Passa por esses pontos. Como ele está limitado entre essas duas retas verticais e o eixo x, essa região aí delimitada por essas linhas laranjas é a região que eu quero. Como que vai ficar esse sólido de revolução quando eu giro isso com relação ao eixo x? A gente vai ter essa curvatura aqui do lado,
Aqui é exatamente a mesma curvatura da função. Então, em geral, a gente faz aqui, vendo a circunferência toda, essa elipsezinha, e aqui a de cá a gente faz tracejado a de trás, para a gente ter esse objeto de revolução. Então, tá. Beleza. Esse é o nosso sólido. Vamos montar a integral que fornece o volume desse objeto. Então, eu vou voltar lá na minha fórmula. Eu sei o seguinte, o meu volume sempre vai ser dado por π vezes a integral de a até b da minha função ao quadrado dx. Vamos só conferir se é isso. É isso mesmo. Essa expressão do volume, ela é uma expressão bem mais simples, porque ela não vai ter aquela raiz que tinha antes na função comprimento de arco, tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? O π sempre está fixo. A integral de a até b é o intervalo de integração, nesse caso é de 1 até 4. A minha função é essa parábola, então é 1/4 de x ao quadrado, então tome cuidado quando for soma para fazer a distributividade certinho, dx. Portanto, a integral que vai fornecer o meu volume é essa integral aqui. 1/4 ao quadrado, 1/16, x ao quadrado é x à quarta. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Se fosse 3, seria x à sexta, tá? Então, aqui, x ao quadrado. 1/16 de x à quarta dx. Essa integral é bem fácil de resolver, porque aqui a gente tem uma integral de polinômio, então é só aplicar lá o x à quinta sobre 5, e calculando o valor dessa integral, eu vou obter 1023 sobre 80 π unidades de volume, certo? Porque aqui a gente está calculando o volume desse sólido de revolução. Então, por exemplo, se eu quisesse um objeto como esse, eu quisesse encher ele de concreto, encher ele de água, eu sei qual é o volume que esse objeto vai ter, certo? Percebam que aqui a nossa função, pelo menos para essa parte do gráfico, y é igual a 1/4 de x quadrado é toda maior ou igual a zero. Essa fórmula que a gente viu, ela vale se a função estiver para baixo do eixo x também, tá? Não tem problema. A gente deduz ela quando a função está toda acima, para ficar uma situação mais fácil, mas ela vale mesmo se a nossa função f tem valores negativos. Então, aqui a gente vai ver algumas situações onde essa função f não é toda positiva, e aí pode ser que a gente tenha que mudar um pouquinho o cálculo dessa integral. Ela pode ser modificada um pouco, tá? Então, o primeiro caso é o seguinte. Imagina que a sua função é negativa em alguns pontos, como, por exemplo, esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Nessa parte, a gente tem uma função que é menor ou igual a zero. Quando eu girar essa função, essa parte, deixa eu marcar ela aqui de outra cor, essa parte laranja vai gerar um sólido de revolução que corresponde a essa parte laranja. A parte que estava em cima vai gerar esse cara laranja. A parte que estava embaixo vai gerar um sólido do mesmo jeito, porque esse sólido vai ser girado quando a gente terminar uma rotação em 360 graus, a gente vai ter também um objeto no espaço aqui. Então, o que isso diz pra gente? Tanto faz se eu tenho uma área que está embaixo ou em cima. Quando eu faço a rotação com relação ao eixo X, o volume do sólido de revolução vai ser o mesmo. Tá? Então, se por acaso a sua função tem valores negativos para alguns pontos, não tem problema. A fórmula continua sendo válida e essa fórmula permanece a mesma. Tá? Porque o objeto de revolução, o que vai mudar, digamos assim, é que nessa parte laranja ele vai começar daqui e vai descrever a minha região.
Quando eu rotacionar essa parte azul, ela vai começar daqui e vai terminar na parte de cima, tá? Mas o volume, o objeto final, vai ser exatamente o mesmo. Então, vamos fazer um exemplo agora para essa função. Calcule o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo X também, da região limitada pelo gráfico da função seno. Então, aqui do lado vocês estão vendo o gráfico da função seno de x, seno de 0 é 0, seno de π sobre, deixa eu ver, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2, deixa eu ver, π sobre 2, π, isso. Aqui é π também, seno de π também é 0, limitada do π igual a menos de x rotacionada ao eixo x, variando de menos π sobre 2, então variando dessa parte da nossa função, até 3π sobre 2. Então, esse é o meu intervalo de integração, que está aqui no enunciado, ó. Esse é o meu intervalo de integração. Nesse caso, então, a gente tem um pedacinho na parte de baixo, 2 pedacinhos na parte de baixo, um pedaço acima do gráfico da função, mas quando eu rotaciono essas regiões, a gente vai ter um objeto dessa forma. A parte laranja, a parte azul gerou essa parte dos sólidos de revolução, que é um sólido só, certo? E a parte laranja gerou essa parte do meio aqui, que era o que estava positivo. O que importa é que o sólido final vai ser o mesmo, independente se a região está abaixo ou acima. Então, me ajudem a montar essa integral. Eu tenho o intervalo de integração, que é de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Sempre quando eu vou calcular a integral, o A e o B tem que estar em radianos, tá? Ele não pode estar em graus. Para o cálculo da integral. E a minha função é y igual seno de x. Então, vamos montar lá. Volume vai ser igual, sempre a mesma fórmula, π vezes a integral de a até b, de seno de x, que é a minha função ao quadrado, dx. Isso aqui é π, que multiplica. O intervalo começa em menos π sobre 2, termina em 3π sobre 2, seno ao quadrado é seno ao quadrado, dx. Não vou resolver essa integral. Isso aqui vocês já resolveram 1 milhão de vezes. Seno ao quadrado tem uma identidade específica, que é 1 menos cosseno de 2x. Certo? Então, essa é a identidade que a gente usa para resolver essa integral. Fazendo o cálculo da integral, a gente vai obter como resultado, então eu não vou fazer todos os passos, um número bem bonitinho, π ao quadrado, unidades de volume. Então, resolvendo essa integral, avaliando aí nos extremos de integração, fica de exercício para vocês resolverem essa integral, já que é uma integral definida. Se for o caso, a gente pode voltar na aula de amanhã e resolver cada uma dessas identidades que ficaram. Então, esse é um segundo caso para minha integral. Uma segunda situação que pode acontecer é quando você tem essa região R limitada entre o gráfico de duas funções diferentes, que é aquele sólido amarelo lá que eu marquei antes. Eu não tenho uma região inteira até o eixo X que eu vou girar. Eu tenho uma região que está limitada entre o gráfico de duas funções, uma função f e uma função g. A função f é a função que está por cima, a g é a função que está por baixo. Nesse caso, o raciocínio é análogo quando a gente queria calcular a área dessa região. Quando eu estava interessada em calcular a área, eu precisava fazer a integral da f menos a integral da g. Eu ia calcular a área da f até o eixo x e descontar
depois a área do gráfico da função g para obter só essa parte achurada de laranja. Aqui o raciocínio é exatamente igual. Se eu tenho essa situação, eu vou calcular o volume definido pela função f menos o volume definido pela função g. Como essas duas integrais têm essa função ao quadrado, eu posso juntá-las na mesma integral. Percebam que é o quadrado de cada uma delas e não o quadrado da diferença, certo? Isso aqui é porque a gente vai calcular o volume da primeira e descontar o volume da segunda. Então, intuitivamente, o que está acontecendo aqui, você vai ter, quando você girar a F, um sólido grandão, e quando você girar a G, você vai ter uma curva assim, um sólido menorzinho. A gente vai tirar essa parte do meio e vai ficar, então, com esse objeto vazado, que é a diferença entre esses dois volumes. Então, essa primeira integral é como se a gente estivesse calculando o volume todo e depois a gente vai descontar uma parte desse volume e vamos obter o volume do objeto que nos interessa. Vamos fazer um exemplo, então. Também um exemplo da apostila do livro. A gente vai só montar a integral e a resolução vai ficar de exercício para vocês. Calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x de novo. Então, mais uma vez, em torno do eixo x. Da região limitada por essa função, que é uma parábola virada para baixo. Por que eu sei que ela está virada para baixo? Porque aqui eu tenho esse menos no x ao quadrado. Como que eu desenho? Já que eu já sei que é uma parábola virada para baixo, você testa em alguns pontos. Então, por exemplo, se o teu y, a função é 1/4 de 13 menos x quadrado, é isso? Isso. Se o seu x for igual a 0, o seu y vale 13/4, que é esse ponto que está aqui. Se o seu x for igual a raiz de 13, o seu y vale 0. Então, você conhece, essa parábola passa por aqui, vai passar por esse ponto, vai passar por esse ponto, e aí você tem, então, o gráfico dessa função. Então, isso aqui seria como aqueles exemplos que eu fiz para determinar a área entre o gráfico de duas funções. Primeiro, você tem que desenhar o gráfico de uma delas. A segunda função que limita essa área é essa função aqui. Y igual 1/2 de x mais 5. Então, deixa eu desenhar ela aqui embaixo. Y igual 1/2 de x mais 5. Então, você faz a mesma coisa. Se o x for igual a 0, o seu y vale 5/2. Então, aqui vai estar o 5/2 marcado no eixo y. Se o x for igual a 1, por exemplo, o teu y vale x igual a 1, 1 mais 5, 6, 6 dividido por 2, 3. Então, eu marco aqui x igual a 1, a minha função vale 3, x igual a menos 3, a minha função vale um certo valor ali no gráfico. Deixa eu ver qual é o valor. Se x for igual a menos 3, o meu y vale, menos 3 dá 2, o meu y vale 1. Então, 3 e 1 aqui são as alturas. Isso aqui vale 1. Isso, se o x for 1, aqui vale 3. E aí, se eu quiser saber esses pontos de intersecção aqui, eu preciso igualar as duas funções. Então, eu preciso verificar onde que 1/4 de 13 menos x quadrado é igual a 1/2 de x mais 5. Isso aqui vai dar uma função de segundo grau. Então, assim, A, B, C igual a 0, e você resolve
pela fórmula de Bhaskara, por exemplo. Menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Isso vai te dar os teus dois pontos de intersecção, que aqui, possivelmente, pelo desenho, vão ser x igual a menos 3 e x igual a 1. Então, vão dar as raízes daquele polinômio lá de segundo grau. Por que eu estou passando essa parte rapidinho? Porque isso é exatamente aquela primeira parte de determinar a área definida pelo gráfico de duas funções. Então, aqui eu tenho as minhas duas funções. A parábola em azul e a reta definido em laranja. O que eu quero é, dada essa região R, que é o mesmo raciocínio que a gente faz para calcular a área da região, eu quero rotacionar essa região com relação ao eixo X e vou obter, então, esse objeto que está aqui. Percebam que a região que eu tenho é só essa parte... Opa. A região é só essa parte aqui, tá? Que é a diferença dessas duas funções. Então, esse objeto que vocês estão vendo aqui, ele é um objeto bastante oco, bem vazado, assim. Porque a gente tinha só essa região e ela foi rotacionada no eixo X. Então, isso aqui tá... O sólido final da revolução é como se fosse um vaso só com essa parte... Só com essa parte aqui, a parte lateral, digamos assim, com mais volume, tá? Ele é uma coisa bem oca, porque toda essa parte aqui do meio não tem nada. Então, quando a gente rodar, vai ficar um objeto aqui bastante oco, tá? Então, isso aqui é um objeto oco, porque nós rotacionamos só aquela região que está marcada ali em roxo. Como que eu calculo o volume desse objeto que está aí marcadinho em roxo? Então, eu tenho as minhas duas funções. A função que está em cima é a função azul, a função que está embaixo é a função em laranja. Deixa eu copiar essas duas funções aqui. E o meu volume vai ser, então, o volume daquele sólido de revolução sempre vai ser π vezes a integral de a até b. Nesse caso, a função que está por cima é essa função aqui, então 1/4 de 13 menos x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Essa é a função f, a função que está por cima, menos a função que está por baixo, que é 1/2 de x mais 5. Então, é 1/2 de x mais 5 também ao quadrado. Tudo isso dentro da minha integral. Certo? Então, aqui foi só uma cópia que está lá. O extremo de integração eram as intersecções entre essas duas curvas, que era de menos 3 até 1. Então, o extremo de integração vai ser de menos 3 até 1. Esse cara vai me dar um polinômio, tá? Então, não vai ter nada de difícil na hora de integrar. O único cuidado é desenvolver isso aqui de uma forma certinha. Não errar conta, tá? Isso aqui vai te dar a integral, desenvolvendo aquele cara ali, de menos 3 até 1. Então, deixa eu colar aqui do livro. Qual vai ser esse polinômio que a gente vai ter que integrar? Ele vai ser o polinômio. Aqui vai sobrar um 16, quando a gente tirar o mínimo múltiplo comum entre esse 1/4 ao quadrado e esse 1/2 ao quadrado, de 69 menos 40x menos 30x ao quadrado, mais x à quarta, tudo isso dx. Então, as integrais, quando a gente calcula o volume, não ficam integrais complicadas.
certo? Elas ficam apenas integrais que a gente tem que montar com um certo cuidado para verificar os extremos de integração de forma correta e verificar aqui quem que vai subtrair de quem. Percebam de novo que é cada uma das funções ao quadrado e não o quadrado da diferença entre elas, tá? O resultado vai ser bem diferente se a gente fizer isso. Essa parte da resolução deixo com vocês, já que é só integrar um polinômio. E o resultado, então, vai ser 1024 sobre 80 vezes π unidades de volume. O terceiro caso que pode acontecer é um caso que eu comentei antes, que eu vou girar a minha região R não em torno do eixo X, mas sim em torno do eixo Y. Então, ao invés de girar a minha região assim, eu vou girar a região que eu tenho com relação ao eixo Y. Como é que vai ficar nesse caso, quando eu tiver uma região dessa forma? Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que definir o x como função de y, certo? Então, eu vou precisar definir o x como uma função de y, como foi feito nos exemplos lá do final, da parte de integral definida, interpretada como cálculo de área. Se eu mudo quem é a variável livre, quem é a função, a fórmula é exatamente a mesma. Só que a diferença é que eu vou integrar, ao invés da função f de x, a função g de y. Essa integração vai ser com relação à variável y, então o y vai ser a variável que me interessa, e os meus extremos de integração vão ser os pontos dados aqui no eixo vertical. Então, vai ser de C até D, onde C e D são pontos do eixo Y e não mais do eixo X. É exatamente a mesma fórmula, a mesma ideia, só que eu vou trocar quem é a minha variável independente e quem é a variável dependente. Nesse caso, a gente diz que o Y é a variável independente. Certo? Porque, dado y, nós vamos obter um valor de x. Então, como é que funciona na prática? A região limitada pelo gráfico da função cúbica y igual a x ao cubo. Então, eu tenho esse gráfico de função que vocês estão vendo aqui. X ao cubo é aquela função, deixa eu desenhar aqui embaixo. Y igual a x ao cubo é um gráfico assim. Ficou meio torto aí, mas tudo bem. Assim. Assim e aqui para baixo. Quando x for 1, a função vale 1. Só que quando x for 2, a função vale 8. Tá? Então, ela é uma função que cresce de forma muito rápida. Com apenas uma unidade, ela já está lá no 8. E a mesma coisa aqui para baixo. Quando x for menos 1, o y vale menos 1. A região que eu quero, vamos ver qual é a região que ele quer no enunciado. A região limitada pela parábola, pelo eixo dos y's e pela reta y igual a 8. Então, aqui está o gráfico da minha função, como eu falei antes. A reta y igual a 8 é essa reta horizontal aqui, y igual a 8. Essa função azul é a função y igual a x ao cubo. E ela está limitada pelo eixo dos y's. O eixo do y está aqui. Então, em verde, nós temos o eixo y. A região limitada por esses três objetos é esse carinha aqui. Pela reta horizontal laranja, pelo gráfico da função azul e pelo eixo y que está marcado aqui no desenho em verde. Essa é a região que eu tenho. Só que eu quero rotacionar ela não em relação ao x, mas em relação ao eixo y. Quando eu fizer essa rotação,
eu vou ter esse objeto aqui, que é chamado de paraboloide. Quando a gente roda uma parábola com relação ao eixo, a gente tem um paraboloide. Paraboloide com concavidade para cima, dado por essa função. Como eu quero integrar, como eu quero rodar essa função com relação ao eixo y, o que antes era y igual a x ao cubo, vai ter que ser uma função de y agora. Então, essa raiz, esse cubo que está aqui, passa para o outro lado como y na 1/3, que é a mesma coisa que raiz cúbica de y. Então, essa é a função que eu quero integrar, a função raiz cúbica de y. Aqui eu tenho g de y como sendo, antes era a função f, raiz cúbica de y. Como eu estou só interessada nessa parte o x é positivo e o y é positivo, então eu posso simplesmente tirar a raiz dos dois lados, não vai dar nenhum problema da gente calcular uma raiz de um número que não está definido. Essa é a função que a gente vai integrar, então. Para calcular o meu volume, só vendo o intervalo de integração, o y varia aqui no eixo x, ele varia, então, de 0 até 8. Esse é o meu intervalo de integração. Portanto, a integral que vai fornecer o meu volume vai ser a integral de π, c até d, g de y ao quadrado, dy, porque eu tenho a rotação em torno do eixo y, substituindo aqui pelo que a gente conhece, a gente vai ter π, a integral de 0 até 8, a função g é raiz cúbica de y, isso ao quadrado, dy. Eu não vou resolver essa integral, eu só vou reescrever ela de um outro jeito, porque teve gente que errou isso aqui na hora do trabalho, tá? Então, às vezes foi por descuido mesmo, ou às vezes fez confusão. Raiz cúbica de y é igual a y na 1/3, certo? Quem está por dentro está por cima, quem está por baixo está por fora. Isso vai estar elevado a 2, elevado ao quadrado. Quando a gente tem potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Então, 1/3 vezes 2 é igual a y na 2/3. Pronto. Essa é a integral que vai fornecer o volume do meu sólido de revolução. Vou fazer esse cara só para evitar qualquer problema. Essa é a minha integral que está lá. Pelo seguinte, o π está fixo. Eu vou avaliar isso quando y variar de 8 até 0. O que eu preciso tomar cuidado quando eu for fazer isso? A minha variável aqui é o y. E você está integrando com relação a y. Para isso que serve o meu dy aqui, para dizer quem vai ser a variável que você vai estar integrando. Se eu tenho y na 2/3, aqui eu vou ter y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. É a mesma regra do polinômio, só que agora o polinômio tem como variável o y. Isso aqui é a mesma coisa que π. 2/3 mais 1 é 5/3, então aqui vai inverter, vai ficar 3/5, e aqui vai ficar y na 5/3. Y igual a 8, y igual a 0. Quando eu avalio nesses dois intervalos de integração, a gente vai obter como solução 96/5 vezes π unidades de volume. Certo? Então, eu só resolvi essa integral pelo seguinte, o dy aqui indica com relação a quem você está integrando. Como a gente tem dy, eu vou integrar essa variável y, por isso que eu estou aplicando a regra da potência para essa variável y. Certo? Então, tem essa diferencinha quando a gente integra com relação a uma variável diferente da de costume, que é a variável x.